Gente, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 11 horas e 18 minutos. Vamos repercutir um pouquinho, Antônia, essa fala do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele foi um cara que conseguiu, de alguma forma, aí, entre trancos e barrancos, voltar ao poder, o que por muitas vezes os presos lá do 8 de janeiro não conseguiram, que é conquistar justamente a liberdade que eles precisavam, que eles queriam, né? Você acha que teve articulação aí? Ô Paulo, a política no mundo, né? Antes eu achei que fosse só no Brasil, mas eu aprendendo mais um pouco sobre política, eu sei que é no mundo inteiro. A política é igual a maré, cada dia está num lugar diferente, entendeu? Muda de lugar a todo minuto. Então, assim, é óbvio que a relação do Ibanez com toda essa história não é igual a de um preso político lá, da galera que estava lá no 8 de janeiro, né? Agora, o que eu vi de bom aí é que ele está com sangue nos olhos para trabalhar, né? E diz que vai transformar Brasília num paraíso. Eu já vou terminar aqui o programa, arrumar minhas malas e me mudar para Brasília, entendeu? Porque o Rio de Janeiro tá bem ruim das pernas. Eu vou para Brasília aproveitar esse sangue nos olhos do Ibanez de trabalhar e transformar aquilo num paraíso. Ia ser bom. O Ibanez é um cara que tem sangue nos olhos visível, né, Manuel? Ele está bem motivado, vamos ver se ele vai conseguir de fato entregar para a população, né? Porque, como a gente sabe, há uma distância muito grande entre a intenção e o gesto. Há uma distância muito grande entre querer fazer e conseguir fazer. Vamos ver se o Ibanez vai entregar. Quantos cafezinhos você acha que rolou desde a saída dele até... Olha, acho que ele fez convênio com algum produtor de café, viu? Tivemos muitos cafezinhos, almoços, jantares, uma articulação organizada. O pessoal do agro deve estar feliz com ele, deve estar consumindo café. Ô Dani, mas eu vou te falar, nesse caso específico do Ibanez, eu acho que não seria função do Poder Judiciário fazer o que fez. Minha humilde opinião aqui. Não se afasta alguém que foi eleito democraticamente pelo povo dessa forma. Isso, para mim, é inquestionável. Para mim é uma questão mais do prazo, né? Foram quase 3 meses, né? Um prazo enorme. Mas a forma importa também, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que, para defender a democracia, a gente não pode atropelar os procedimentos da democracia. A democracia é uma instituição, é um conjunto de instituições onde as regras do jogo importam muito. Respeitar o rito, as regras do jogo é muito importante, inclusive para defender a própria democracia. Mas vamos assumir o seguinte cenário. O Ibanez não. O que o Ibanez fez de errado? Tudo bem, ele teve lá o Anderson ex-ministro do governo Bolsonaro, ok, nomeou ele, poderia ser suspeito e tal. Beleza, até aí tudo bem. Mas quantos deputados não são suspeitos? Exato, o ponto. Assim, averiguar se houve algum tipo de negligência ou de omissão deliberada do governador do Distrito Federal nos casos, nos acontecimentos de 8 de janeiro. Você gosta do Ibanez, gente? Não necessariamente. Mas a diferença dos deputados para o governador é o quanto que ele tem de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Então o governador tem uma gerência direta. Mas apurar é uma coisa. Ele foi eleito, Dani. Não, com certeza. Teve voto, agora, se tivesse informações que não são públicas, de que ele de fato estivesse por trás contribuindo e trabalhando para esse ataque, mas aí são informações que a gente não tem disponível. Digamos que ele tenha, de alguma forma, contribuído e que as investigações mostrassem isso. Ninguém pode tirar alguém eleito dessa forma. Sabe, talvez uma ferramenta melhor seria uma intervenção federal mais rápida. Quem deveria, na minha humilde opinião, ter afastado ele é a Câmara Distrital. E aí, nesse ponto é o seguinte, a gente viu no Brasil o Poder Judiciário, de alguma forma, afastar um governador de estado numa canetada, e na minha opinião o Senado Federal não falou um A sobre isso, gente. Um A. Isso, desculpe, está errado. Num equilíbrio de poder, e aqui eu não estou simplesmente falando de A, de B, eu estou entrando no mérito da questão. A democracia brasileira precisa de 3 poderes fortes. E se houvesse elementos comprobatórios, era preciso trazer a público. No momento em que há uma ação dessa por parte do Poder Judiciário, o que eu espero de uma democracia forte? Que tenha um poder legislativo para falar, opa, peraí, não é bem assim. Mas infelizmente o poder legislativo é cooptado. Mas eles guerreiam entre eles, Paulo. Mas não guerreiam, Fê. Aí que tá, não guerreiam. Uma das atividades mais fáceis de um governador é criar base nas assembleias estaduais. Antoninha, e também na distrital. O que foi, meu amor?
Eu quero falar, vocês estão aí enxugando gelo, falando de democracia, falando que a Olha, os três poderes é que nem jornalismo e entretenimento dentro de uma emissora de televisão. Não se falam. Um não gosta do outro, é uma coisa absurda. Não é, o Leide? Por isso que estamos aqui fazendo jornalismo e entretenimento no único só programa, Brasil. Não tem nenhum programa de televisão nesse país que faça as duas coisas divinamente bem, com esse elenco aqui, olha eu. É maravilhoso. O que você ia falar, reclamar, hein, ô, dona Antônia? Vocês aí enxugando gelo. Eu quero é que o Nicolas entre logo para explicar tudo que está fazendo da vida. Ponto 1. Ponto 2. Vocês repararam na cara da Celina, a vice? Ela tá arrasada. Ela não tá com a cara... Tá mesmo. Eu tô aqui pra olhar os detalhes, não deixar passar nada. Ela não dormiu, ela tá com olheira, ela não tá feliz. A expressão é completamente diferente do dia que ela sentou na cadeira de governador e assumiu e falou também. Olha lá, ó. Olha lá. Sorriso amarelo. Tá triste, ela tá triste. Tá um sorriso amarelo. Perdeu a caneta, né, minha amiga? Perdeu a caneta. Não tá nada bem, não. É o que eu falo da política ser igual maré. Ontem ela era governadora, hoje ela voltou a ser vice e não tá feliz. Mas, sobre a questão da democracia, eu discordo que seja enxugar gelo, Antônio, porque a democracia é como uma flor, a gente tem que cultivar todo dia, é um trabalho diário, a gente não pode... O humano é poético. Eu gosto que o humano é poético. Ele é poético. A gente não pode se cansar de construir a democracia, ela sempre vai ser imperfeita. Mas o ponto é o seguinte, a ação... Ela sempre vai ser imperfeita, mas a gente tem que melhorá-la. Vocês estão, muito, numa articulação um pouco paralela. Difícil. Eu quero resposta direta. O que o Supremo fez, de alguma forma, foi inconstitucional? Na minha visão, sim. E o Senado? Cadê o Senado nessa história? Por que não houve nenhum tipo de ação política por parte do Senado? Cadê o Senado? Porque o Legislativo se desmoralizou ao longo do tempo em função de sucessivos escândalos. Então, o rabo preso com a justiça, o fato de todo mundo dever alguma coisa, todo mundo não, até porque precisamos falar dos bons exemplos também, mas o fato de muitos parlamentares terem rabo preso e dependerem da boa vontade da justiça para exercer seus mandatos, eventualmente até para voltar ao poder, como foi o caso do governador do Distrito Federal, faz com que o Legislativo fique na defensiva e não cumpra o seu dever constitucional, não cumpra de fato o papel para o qual cada um dos parlamentares foi eleito. Agora, assim, eu não sou um jurista, sou economista. Eu acredito que o mais importante de tudo fosse que, diante de uma situação tão peculiar e tão drástica como o que aconteceu no 8 de janeiro, de alguma maneira, todas as possíveis ameaças para que houvesse um sucesso daquele ataque fossem represadas. As formas jurídicas pelas quais elas vão acontecer, eu não tenho a especialidade, talvez de fato seria papel do judiciário disponibilizar as informações caso soubesse de algum envolvimento direto do Ibanez e também talvez o STF avançou muito mais uma vez, do que deveria. Agora, para mim o mais importante é isso, é a garantia de que no dia 8 de janeiro não houvesse nenhuma possibilidade de sucesso por parte daqueles que estavam atacando ali tanto o Congresso quanto o Parlamento. Integralmente, Isso sem dúvida. O meu ponto é o método. O que me incomoda no Brasil por muitas vezes é a forma, é o método. Porque, por exemplo, a gente investigar o 8 de janeiro, isso é um negócio necessário. Ponto. Agora, não é porque quem está investigando o 8 de janeiro pode, de alguma forma, ser o rei brasileiro. É isso. É isso que me incomoda. É isso que eu acho que está errado. E a forma importa, porque para que a democracia exista... Porque isso aí não é nenhum privilégio, né? Está errado, de quem tá aqui, não é o cara que está investigando, não é o privilegiado, é a função. Se a moda pegar, hoje, qualquer juiz, numa canetada, pode tirar um cara que teve voto. Gente, numa democracia, o cara que teve voto, em primeiro lugar, merece respeito. Ponto. O cara teve voto. Ele está lá porque uma galera chegou lá e falou, para ele estar lá. E está escrito na nossa Constituição, o poder emana de quem? Do povo, não é da caneta de juiz. E depois eu acho horrível quando eu ouço assim, voto de protesto. E daí que é voto de protesto? Mas, de alguma forma, a pessoa está lá. Entendeu? Você eu quer acho julgar um discurso tão idiota. Eu acho um discurso idiota. Agora, isso que você disse
isso eu acho importante, eu acho que isso tem que ser extremamente relevante. Quando você fala que quem está investigando não é o herói. É verdade, não é. Não é. Tem regras para se investigar. Exato. Está Não pode ser um justiceiro, né? o papel que tem que ser feito. Sim. Então, ponto final. Não é porque o fulano que está, porque ele está investigando, ele é maravilhoso. Não, ele não é maravilhoso. Sabe por quê? A gente abre uma série de precedentes perigosos. O que aconteceu, eu acho, com o Ibanez, pode acontecer agora com qualquer político brasileiro, em qualquer situação. E muita coisa que não tem essa gravidade, mas que já acontece, é uma interferência enorme, por exemplo, do Ministério Público nas cidades. Tem muitos prefeitos que muitas vezes não conseguem cumprir o seu plano de governo por conta de interferências do Ministério Público na atuação ali no local. Então, isso e vários outros exemplos. O Ministério Público muitas vezes suspende uma obra em função de que ele diz que tem alguma suspeita, ele nem explica direito qual é. Depois aqui a obra fica parada por anos, depois se verifica que nada aconteceu, que não havia elementos que justificassem a paralisação da obra e nada acontece com o promotor que fez aquele processo inadequado. Na verdade, acontece. Ele é promovido, porque é promovido por tempo de serviço e não pela qualidade do trabalho. Então, esse tipo de distorção do setor público a gente precisa resolver. Antônia. No final do dia, é preciso entender que se só temos um poder que comanda esse país, a culpa é dos políticos que têm rabo preso, que torna-se a grande maioria. Então, não temos 3 poderes nesse país. Não temos. Isso aí está no papel só. Na prática, não temos. E se não temos, é porque temos um Rodrigo Pacheco que vira e fala: acabou, não vai ter CPI do dia 8. É porque temos um Senado omisso, é porque temos uma Câmara corruptível, entendeu? Que se vende, que entra lá com discurso e depois vira casaca por dinheiro. Resumindo a ópera, é isso. Ponto final. Contra fatos, não há argumentos.